E aí, você tem gostado da nova playlist Se Liga na Dica? Porque hoje a gente vai falar de algumas dicas para você ficar mais esperto na doença de Legg-Calvé-Perkins. Nós vamos falar sobre os 5 sinais que podem indicar que a cabeça femoral está em risco. Então, quando que a gente suspeita que a cabeça femoral está em risco nos pacientes com doença de Legg-Calvé-Perkins? A doença de Legg-Calvé-Perkins, que também pode ser chamada de forma abreviada só como doença de Perkins. Se você quiser saber mais detalhes, o caso do mês de fevereiro de 2022 traz uma super revisão com tudo o que você precisa saber da doença de Legg-Calvé-Perkins. E a doença de Perkins, ela apresenta algumas diferenças em comparação com a osteonecrose da cabeça femoral do adulto. A epífise imatura, ela possui uma grande capacidade de remodelamento, o que pode corrigir as alterações causadas pela isquemia, diferente do que acontece no adulto. Essa aqui é uma representação esquemática do fêmur proximal, que também está lá no site, mskrad.com.br, e que mostra a composição da epífise femoral e da cartilagem no esqueleto imaturo. A principal diferença da osteonecrose da cabeça femoral na criança em comparação com o adulto é que a área da cartilagem que sofre na doença de Legg-Calvé-Perkins é a zona profunda, porque a camada profunda é a única que recebe nutrição do osso da epífise femoral. As demais camadas recebem nutrição do líquido sinovial. Então, quando a gente tem a interrupção da vascularização, que vai levar à isquemia e posterior necrose da epífise femoral, acaba acontecendo uma necrose da camada profunda da cartilagem com parada de ossificação endocondral. Mas as demais camadas da cartilagem, elas continuam a se desenvolver e a crescer normalmente, porque elas recebem a nutrição da sinóvia, do líquido sinovial. Então, por isso que na doença de Legg-Calvé-Perkins, algumas crianças evoluem super bem, enquanto outras crianças já têm um prognóstico mais reservado. Os fatores principais que afetam o prognóstico da doença de Legg-Calvé-Perkins é a idade. Então, quanto mais jovem, melhor o prognóstico. A criança que tem um peso adequado também tende a evoluir melhor, e o grau de acometimento da cabeça femoral. Quanto menor o grau, melhor o prognóstico. Já o prognóstico já é pior quanto mais idade tem um paciente, ou seja, quanto mais perto da adolescência ou da pré-adolescência, pior o prognóstico. As crianças com obesidade também tendem a ter uma evolução pior, e o grau de acometimento da cabeça femoral. Quanto maior o grau, pior o acometimento. E aí esse autor, o Cattrall, em 1971, ele descreveu 4 sinais que eram indicativos de que a cabeça femoral estaria em risco. E em 78, Murphy acrescentou mais um sinal. Por isso que hoje em dia a gente fala que existem 5 sinais da cabeça femoral em risco, que foram os sinais que ao longo dos estudos viu-se que estavam associados a um pior prognóstico. O primeiro sinal é também um sinal mais importante, por isso que eu já coloquei primeiro para garantir que você vai, pelo menos, saber esse sinal, que é o da lateralização da epífise femoral. E como que a gente pode fazer esse diagnóstico? Através da mensuração dos índices de extrusão. Se você quiser consultar depois, na página Notas e Medidas do site de Bacia e Quadril, a gente já tem uma série de medidas, do acetábulo, do fêmur, da sínfise púbica, e já foi acrescentado lá as medidas da lateralização da epífise femoral na doença de Legg-Calvé-Perkins. As 2 principais são, uma que é avaliada pelo raio-x, que é o índice acetábulo-cabeça. Então, como é que a gente faz essa medida? Eu vou começar mostrando aqui pelo lado direito, que é o lado normal. Então, a gente traça uma reta que tangencia a margem lateral do acetábulo. Depois traça uma reta que tangencia a margem medial da cabeça femoral. E com isso aqui, a gente vai ter uma distância que a gente vai chamar de distância A. Depois a gente vai medir a distância entre a margem medial da cabeça femoral, que já está aí, com a sua margem lateral. E essa aqui seria a distância C, que seria basicamente a largura da cabeça. Então, dividindo A por C e multiplicando por 100, né, tipo uma regra de 3, a gente vai saber o quanto que a gente tem de cobertura do acetábulo. E o normal é que ele seja maior de 80%. Em outras palavras, isso quer dizer que só até 20% da epífise femoral
femoral pode ficar descoberta pelo acetábulo. O acetábulo tem que cobrir mais de 80% da cabeça femoral. Isso é no lado normal. Aí no lado que a gente tem a doença de Pertz, a gente faz a mesma coisa. Traça uma reta tangenciando a margem lateral do acetábulo, outra reta tangenciando a margem medial da cabeça femoral, e a gente vai ter aí a distância A. E depois a gente vai medir a distância entre a margem medial da cabeça e a margem lateral da cabeça. E aí a gente vai ter a distância C. Se a gente for comparar o lado normal direito com o lado que tem a doença de Pertz à esquerda, a gente vê que a epífise femoral esquerda ela está descoberta em mais de 20%. Uma outra forma de identificar que existe uma lateralização da epífise femoral é na ressonância. E aí muda um pouquinho, em vez de índice acetábulo-cabeça, seria o índice acetábulo-cabeça cartilaginoso, porque na ressonância a gente consegue enxergar a cartilagem. Então o princípio é o mesmo, só que ao invés da gente tangenciar o osso, a gente tangencia a cartilagem. Então a gente traça uma reta tangenciando a margem medial da cartilagem da cabeça femoral, depois a gente traça uma linha tangenciando a margem lateral da cartilagem do acetábulo, então a gente vai ter aí uma distância, que nesse caso a gente vai chamar de D, e a gente vai fazer a mesma coisa com a epífise femoral. A gente já tem traçada uma linha tangenciando a margem medial da cartilagem, que é essa linha em laranja, e a gente vai traçar uma linha tangenciando a cartilagem lateral, e a gente vai ter essa distância, que seria a distância CC, da cartilagem da cabeça. E aí a conta é a mesma, a gente vai dividir a distância D pela distância CC e multiplicar por 100, só que nesse caso é aceitável uma cobertura maior que 75%. O segundo sinal é o sinal do Gage, que foi descrito originalmente pelo radiologista britânico Courtney Gage em 1933. Ele descreveu como uma convexidade na margem lateral da epífise femoral que poderia ser um sinal indicativo de doença de Legg-Calvé-Pertz em fase inicial. Só que existe alguma controvérsia na literatura, porque quando o Cattell, em 1971, descreveu os sinais da cabeça em risco, ele incluiu esse sinal do Gage. Mas alguns autores que levantaram o trabalho original de 1933 e também o trabalho original do Cattell de 1971, viram que as descrições eram um pouco diferentes. Por isso, alguns autores não gostam muito de colocar o sinal do Gage, mas como já é um nome que já ficou muito consagrado, a gente vai encontrar na literatura o sinal do Gage como um dos sinais da cabeça femoral em risco. E alguns também gostam de se referir a esse sinal como sinal da unha. Esse é um exemplo clássico do sinal do Gage, em que a gente vê exatamente essa convexidade na margem lateral da epífise femoral. A gente também pode ver na margem lateral aqui da porção mais superior da metáfise, então seria uma convexidade aqui nessa margem lateral junto da placa fisária, ou na epífise ou na metáfise, que alguns autores também colocam que é como se fosse um sinal de um V, o sinal da unha, criando essa convexidade aqui nessa região lateral aqui metaepifisária. O terceiro sinal da cabeça em risco é a reação metafisária difusa, que a gente não deve confundir com cistos. Na verdade, é uma reação metafisária em que a fise fica com esse aspecto ondulado, né, como a gente vê aqui, e com essas imagens aqui radiolucentes que simulam cistos. E o problema disso é que, em alguns casos, pode evoluir para a deformidade progressiva do colo femoral, que tende a ficar mais largo e encurtado. E quando isso acontece, isso é um sinal que piora um pouco o prognóstico. O quarto sinal é a calcificação lateral à epífise. A gente vê aqui esse caso do The Radiology Assistant, que a gente vê aqui uma calcificação que ela está lateral à epífise. Isso também não é um bom sinal. E eu coloquei também, apesar de a gente não ver muito bem, né, essa calcificação aqui lateral nesse artigo da Acta Ortopédica, mas é porque esse caso juntou as duas coisas, né? Juntou a calcificação lateral à epífise com aquela reação metafisária. E antes de passar para o quinto sinal, a gente vai falar o que a gente sempre fala, para você não deixar de se inscrever, não deixar de dar seu like. E se você não segue, começa a seguir no Instagram, porque lá também a gente tem bastante conteúdo. E o quinto sinal seria a horizontalização da fise, porque a fise normal ela tem uma certa obliquidade. No caso da doença de Pertz, a fise fica mais horizontal. Isso não é um sinal de bom prognóstico. Mas a gente tem que ter muito cuidado,
porque a posição da fise, ela varia também com a rotação do quadril. Então, a gente tem sempre que analisar uma radiografia de quadril, ver se a posição está adequada, porque se tiver muito rodado, a gente pode ter uma falsa impressão que a fise está horizontalizada. Então, se você se interessa por esse assunto, além do que eu já falei, né, da doença de Legge-Calvé-Pertz, o caso do mês de fevereiro de 2022, da gente ter na página notas e medidas, como fazer a avaliação do índice, né, da cobertura da cabeça femoral, na página classificações de bacia e quadril, já foram incluídas também as principais classificações da doença de Legge-Calvé-Pertz. E na playlist Se Liga na Dica, a gente já tem os 7 sinais de suspeição de malignização do osteoblastoma, e também, apesar de não estar na playlist da dica, mas não deixa de ser uma dica, são os 8 principais erros na ressonância magnética do tornozelo. Bom, pessoal, por hoje era só e até a próxima dica.